Nós estamos de volta com o Jornal Cidade Notícia. Hoje eu recebo aqui em nossos estúdios a doutora Maria Rita. Ela que é natural aqui de Itaúna e estudou medicina na Universidade Federal de Juiz de Fora. Tem especialização em ortopedia e traumatologia. Também especialização em ortopedia pediátrica. Ela é membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia Pediátrica, membro titular, e também membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. É uma itaunense realmente renomada que nós recebemos aqui nos nossos estúdios. Doutora, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Fábio. Pois é, para a gente começar o nosso bate-papo, doutora, com o papai, com a mamãe, com o responsável que está assistindo o Jornal Cidade Notícia agora, o que é a ortopedia pediátrica? Bom, Fábio, a ortopedia pediátrica é um ramo dentro da ortopedia, né, do estudo da ortopedia, que vai estudar principalmente o sistema músculo-esquelético, tanto a variação normal quanto as variações patológicas, né, de doença, do sistema músculo-esquelético da criança e do adolescente. Doutora, e qual que é a faixa etária que a ortopedia pediátrica atende? A ortopedia pediátrica, ela atende a criança desde o nascimento, né? Algumas doenças, inclusive, são diagnosticadas intraútero, então desde o nascimento a gente já vai atuar. E vai até o desenvolvimento final do esqueleto do adolescente quase adulto já, até quando fechar a última plaquinha de crescimento do osso da criança. Aí fica aquela dúvida, né, para quem está nos acompanhando, até a dúvida minha, quanto que é fechado esse esqueleto, placa de crescimento. Essa placa de crescimento, seria isso? É. Então é até bom que eu estou aprendendo aqui no jornal, a placa de crescimento. E qual idade? Há uma variação de meninos e de meninas? A criança ela tem um desenvolvimento baseado em tanto idade quanto questão hormonal também. Então as meninas elas vão amadurecer o organismo, o esqueleto mais rápido. Então geralmente quando um ossinho acaba de desenvolver no menino por volta de 12 anos, vamos supor, por exemplo, na menina já desenvolveu com 11, 10 anos, geralmente é 1, 2 anos antes. A ortopedia pediátrica ela vai do nascimento, como eu falei, até o fechamento final do esqueleto do adolescente. Então, geralmente, o último esqueleto, né, o último ossinho do esqueleto que fecha costuma ser a clavícula. E a clavícula fecha, geralmente, em meninos por volta dos 20 anos. Então, a faixa etária costuma ser do nascimento até o comecinho da idade adulta. Seria mais ou menos ali nos 20, 21 anos por aí, não é isso, doutora? Pois aí, quando os pais devem levar seus filhos no ortopedista pediátrico? Só quando ele reclamar alguma dor ou não? Não. O ideal é que a criança seja avaliada por um ortopedista pediátrico logo que ela nasce. Porque algumas variações, algumas doenças que a criança vai ter no esqueleto vão definir a vida dela para o resto da vida. O desenvolvimento, função. Então, por exemplo, a displasia do desenvolvimento do quadril, que é quando o quadrilzinho da criança nasce fora do lugar ou com a tendência a sair do lugar. Ela já tem que ser diagnosticada logo que nasce, nos primeiros dias. Porque ela é tratada logo nos primeiros dias, nos primeiros meses de vida. O tratamento dessa doença vai afetar o desenvolvimento da criança, todo o desenvolvimento dela para sempre. Então, o ideal é que a criança seja avaliada logo que ela nasce, para avaliar se tem alguma patologia. Não tendo, o ideal é que seja avaliado logo uma vez por ano, porque algumas doenças vão aparecer logo que nasce, mas vão ter algumas doenças que vão aparecendo conforme a criança vai se desenvolvendo. E quais que são as doenças mais comuns na faixa etária pediátrica? Você mencionou umas duas na sua fala anterior, mas tem muito mais, né, doutora? Tem desordens, né, probleminhas no caminhar, na marcha, né, que é inclusive é uma área totalmente dedicada a isso. A marcha, como é que o pezinho tá, se tá pisando torto, se tá pisando certinho. Coluninha da criança tem que ver também, se tá, né, a escoliose que a gente chama, escoliose, cifose, que vai ser quando a coluninha da criança talvez vai ficar um pouquinho torta, aí tem que a gente já viu muitas vezes, né, provavelmente você de casa já viu também, que é quando a criança usa o coletinho, né, tem algumas indicações, né, não é todo mundo que tem que usar. Tem algumas doenças que vão aparecer no desenvolvimento logo que a criança começa a atividade física maior, né? Então, criança que está jogando bola, aí começa a ter dor no joelho, aí começa a ter dor no tornozelo, isso tudo tem que ser avaliado pelo ortopedista pediátrico. E quais que são as principais diferenças do tratamento do adolescente, da criança, para um adulto?
Tem diferença ou é feito tudo igual? Não, tem diferença. Igual eu falei algumas vezes hoje aqui, da ficha de crescimento. O que é a ficha de crescimento? É a cartilagem de crescimento que vai estar em cada pontinha do osso da criança, né? Tanto na extremidade superior quanto na extremidade inferior, principalmente nos ossos longos, né? Da coxa, da perna, que vai ajudar a criança a crescer tanto em comprimento quanto em largura, né? Para ela ganhar estatura, ganhar tamanho. As fraturas, por exemplo, que acontecem na criança e que acontecem perto dessa placa de crescimento, elas têm que ser tratadas com atenção redobrada, 1000 vezes mais atenção até, porque tem que se respeitar muito essa fise. Essa fise ela é de extrema importância para o crescimento da criança. Quando acontece uma fratura nessa localidade e não é tratada de forma correta ou por alguma razão, pode acontecer desordem do crescimento. A perninha pode começar a crescer torta, a mãozinha pode começar a crescer torta ou parar de crescer antes da hora, e aí um ladinho ficar diferente do outro. Então, assim, tem que ser com muito cuidado esse tratamento na criança. Doutora, vamos falar de uma patologia que você já até mencionou aqui no nosso bate-papo, que é o pé chato. Do que se trata realmente essa patologia? O pezinho da criança, logo que ele nasce, parece aquela bisnaguinha mesmo, aquela coisa bem bonitinha. E aí, muitas mães me questionam no consultório: mas eu tô achando que o pé do meu menino tá torto, o pé tá chatinho. É porque o arco, o que a gente chama de arco longitudinal, né, a covinha embaixo do pé, quando a gente está com o pé no chão, tem uma covinha do lado de dentro, né? E essa covinha, ela vai desenvolvendo, a gente não nasce com ela, a gente vai desenvolver. Costuma desenvolver finalmente, né, o término por volta dos 7 a 8 anos. Até aí é até normal, né, a criança não ter o arquinho. Só não é normal quando a criança tem dor. Pé chato com a criança reclamando de dor, isso não é normal, isso tem que ser avaliado, isso tem que ser tratado. Agora, doutora, pode ocorrer de um pé ser chato e o outro não? Pode acontecer sim. Isso acontece principalmente quando essa razão do pé ser chato, ela não é fisiológica, né? Quando não é do desenvolvimento normal, ou não é só porque a família toda tem, a criança também vai ter. Por isso tem que ser avaliado. Agora, uma das principais causas da consulta ao ortopedista, a gente diz que é o pé chato, mas também as fraturas. Sim. Né? Muitas crianças têm fraturas, e quais que são os cuidados que o papai, a mamãe, o responsável devem ter para evitar fraturas nas crianças, para que não seja algo ali que não seja reversível? Quando a gente é criança, a gente acha que pode fazer tudo, né? Pode subir em árvore, subir nos brinquedos, cama elástica. Então, assim, uma causa muito comum de fratura em criança é a cama elástica. Eu pulava de cama elástica direto, eu adorava pular de cama elástica. Só que eu pulava de cama elástica, geralmente sozinha, e depois que eu já tinha uns 8, 9 anos. Abaixo disso, quando a criança tem ali até uns 5, 6 anos, é muito perigoso, porque um cair de jeito errado, alguém que está na cama elástica também, mesmo que seja uma criança até menor que essa, que a criança que a gente está, né, em voga, pode cair em cima da perninha, pode cair em cima do cotovelinho, e aí é uma causa de fratura muito, muito, muito comum. Outra coisa, a criança, ela não demonstra a dor do mesmo jeito do adulto. O adulto machuca, aí ele começa a mancar, aí ele começa a reclamar que está doendo, ele aponta, ele sabe falar onde é que está doendo. A criança não é assim. Criança, quanto menorzinho, mais comum isso acontece, ela fica mais quietinha, ela não quer deixar o pai e a mãe encostar, ela não quer trocar de roupa, né? Ela não quer deixar outra criança chegar perto. E muitas vezes os pais acham que, caiu, viram que a criança caiu, ficaram preocupados, e aí a criança está um pouquinho, né, mais receosa de deixar encostar. Só que fala assim, não, mas ele está conseguindo mexer, não, mas ele está andando, aí não quebrou. Criança não é assim. Criança machucou, tem que olhar, porque muitas vezes existem fraturas na criança que não quebra o osso todo, mas trinca, e aí vai ficar doendo, e aí pode colar errado, e isso a criança continua mexendo, continua andando, continua brincando, só que quebrou.
né? Então é necessário procurar um atendimento especializado, no caso, ortopedia pediátrica. Está de volta em Itaúna a doutora Maria Rita, ela que foi estudar, agora está de volta com o consultório aqui, né, doutora? Sim. Para poder atender essa especialidade. Como ela disse, desde o nascimento tem que ter o acompanhamento aí da formação dos ossinhos aí da sua criança e até mais ou menos a fase adulta. Doutora Maria Rita, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Cidade Notícia e eu gostaria das suas considerações finais. Zé, eu queria falar que eu estou muito feliz em voltar para Itaúna. Eu sou daqui, eu amo essa cidade. Agora, né, eu tenho trabalhado no Hospital Manuel Gonçalves e na Clínica Projeto Corpo e Alma, aqui em Itaúna. Clínica Projeto Corpo e Alma, na Rua Antônio Corrade, 334. E eu estou muito feliz em voltar.